pra mim, foi uma parada de infância mesmo, assim. Eu cresci com Star Wars, eu não peguei a trilogia clássica. Na verdade, eu peguei a trilogia que ninguém gosta, né? Na verdade, acho que é a que tá no meio do caminho, porque a última trilogia é a que ninguém gosta, né? Que tem a Rey, Tá né? O disputado, episódio tá 7, 8 e disputado 9. ali, né? Tá disputado. Mas, assim, mesmo assim, é engraçado, porque a gente, quando é criança, a gente não julga tanto, né? Pra Sim. gente tudo... Eu achava todos os filmes maravilhosos. Dificilmente eu vi um filme e falar, nossa, que bosta e tal. Mas Star Wars batia mais forte, assim, pra mim. E é complicado porque eu não sei se é verdade isso, eu tenho que confirmar essa informação, mas parece que o George Lucas, ou então o Mark Hamill, não tenho certeza, eles mesmos falam que, tipo, Star Wars não é ficção científica. E aí você fica assim, pô, não é ficção científica, né? Isso é um pouco complicado, né? Porque é uma galera no espaço. Pra mim, Star Wars é uma ópera espacial, né? Porque é um drama no espaço, né? Querendo ou não, você pode falar que, não, ele é muito fantasioso. É o que a gente chama de soft sci-fi, né? Que tem o hard sci-fi, que é tipo assim, se você tirar o elemento de ficção científica do filme, o filme cai por terra, assim, não tem como... Ele não A se história não sustenta. existe, né? Tipo, por exemplo, o Ex Machina. Se você tirar a robozinha ali, não existe filme, né? Então, Baita filme. esse é o filme, um baita filme, né? Inclusive. Se você tirar o elemento de ficção, o filme não existe, mas o soft sci-fi é aquela parada que ainda dá pra rolar. Então, Star Wars, ele tá no soft porque se você, sei lá, substituir o sabre de luz por uma espada e os Jedi por, sei lá, soldados, samurais e a nave por uma carroça, enfim, ainda existe uma história, né? Ainda existe uma história que parece uma parada até comparável com um drama medieval, sei lá. A história ainda existe, apesar de você tirar esses elementos da ficção, né? Mas, poxa, é uma história no espaço, que tem alienígenas, equipamentos tecnológicos diferenciados, né? Eu acho um absurdo falar que Star Wars não é ficção científica. É um assunto polêmico, né? Tem muita discussão em cima disso, mas eu falo de Star Wars no canal. Mas outra pergunta que eu desvirtuei totalmente, foi pra mim Star Wars o que bateu, assim, com relação à ficção científica, de Volta pro Futuro, principalmente o primeiro filme também. E sempre curti, foi uma parada que eu achava, aquilo que eu te falei, de não ter limite, né, pra esse gênero. Pode ir pra qualquer possibilidade do mundo e do universo, você pode estar falando de ficção científica. É verdade, porque até o próprio nome diz, né? Porque conversa com a nossa realidade, né? Claro que todas as histórias que são criadas no mundo conversam com a gente, né? E normalmente as histórias são criadas para a gente imaginar um mundo que poderia ser, ou que vai ser, ou uma previsão, né? Então é interessante. E Star Wars, até o próprio George Lucas já ouviu falar que ele se inspira em muitas coisas e mistura num caldeirão só, né? A história, o lance dos Sim. samurais, o lance da história do herói, então tem várias coisas que ele mistura ali que até eu acho que eu concordo com ele que não é tanto ficção científica, mas poxa, é muito Tem característico muita ser no coisa. espaço, né? Tem muitas Sim, coisas, talvez não as seja... naves, o visual, as armas, bom, os personagens. Seria muito estranho tu colocar o Luke não num contexto espacial, né? Eu acho que é muito Sim, forte isso. perde um pouco do encanto, né, do porquê Star Wars é tão icônico, eu acho, né? Seria mais uma história... Assim, a história, obviamente, é muito importante, né? A trajetória do Luke, do Darth Vader, né? Tipo, e toda a redenção do pai com o filho, assim, é uma história importante, é uma história que toca a gente, provavelmente não pelos elementos da ficção. É óbvio, eles são muito legais, assim. O sabre de luz, enfim, são elementos que consagraram, vamos dizer assim, dentro da ficção científica, né? Elementos importantes da ficção científica. Mas mais importante ali é a história, mas aí eu acho que isso vale para qualquer filme, né? Não adianta você ter um visual incrível. Eu vou falar de Avatar 2, assim, porque a galera fala, nossa, é lindo. É lindo, mas assim... Mas eu acho a história boa também, né? Muita gente criticou Avatar 2, mas, assim... Tirando Avatar 2, que consegue ser lindo e só ser lindo, eu acho que dificilmente um filme vai ser só isso, né? Consegue ser só isso, né? Só visuais, né? Putz, Precisa Avatar de 2 uma tem história uns furos de importante. roteiro, assim, absurdo, mas eu gostei do filme. Tipo assim, Eu gostei também. eu me engajei na história ali da família, sabe? Mas, tipo assim, Eu acho também. que o que mais me incomoda é que os dois filmes não se conversam e se contradizem, né? Tanto o Avatar 1 e o 2, né? Porque sei lá, o Jake Sully são dois personagens diferentes nos dois filmes, sabe? Ele se contradiz no outro, sabe? Então, é só isso que eu me incomodo, assim. Mas, tecnicamente, eu diria que tanto um, tanto dois é revolucionário, né?
Eu acho É revolucionário. Pocahontas no espaço, né? Mas é muito legal. Nossa, Pocahontas no eu espaço, gosto pode muito, crer. assim. O primeiro filme é superior, né? Assim, Sim. tecnologicamente, o segundo é Também mais acho. interessante, mas realmente tem muitas questões de roteiro, né? E é um filme longo, né? Assim, eu confesso que eu tenho uma saudade daqueles filmes de 1h30. Nossa, eu gostava mais, assim, sabe? Você vai, assiste rapidinho, aí você fica com aquela vontade de fazer xixi, não pode, se estiver no cinema, você não tem como sair, entendeu? E aquele perrengue todo, eu prefiro filmes mais curtos, ou então fazer igual o Titanic fazia, que era 3 fitinhas de VHS. Era 3? 2, né? Bem, eu não Acho que peguei eram esse 2. tempo da VHS, pra ser Ah, não! sincero. Quantos anos você Eu tenho tem? 23. Ah, sim. Pois, nossa, eu me senti muito velho agora. Não, tá Mas relançando o tinha um Titanic e intervalo. na época que foi lançado ele tinha intervalo, se eu não me engano, né? Eu não vi Titanic no Qual? cinema, eu vi depois, né? Então, Eu também não vi no cinema, não. Mas tinha tinha intervalo? intervalo, Eu porque é um filme de não 3 horas. peguei. Eu não lembrava que era um filme tão longo, mas É um filme longo. teve Eu uma, acho que deve. teve uma amiga Tem que 3 viu horas também. recentemente que ela disse que não teve mais o intervalo, deixaram rolar mesmo assim. Então, tipo, O povo tá nem aí, não. Você que segure o pipi aí. é. Mas, falando em Titanic, do James Cameron também, né? Eles lançaram agora de novo nos cinemas. Eu acho que tá agora nos cinemas, inclusive, com 4K, eu não sei quantos frames por segundo. O negócio tá meio que remasterizado, assim. E é uma experiência que vale a pena, né? Um puta clássico, assim. Pena que não é sci-fi. Né? Mas o James Cameron faz muito sci-fi. O James Cameron é brabo demais, é brabo demais. É brabo. Seguinte, o que tu acha que essa ficção científica tá mais pra ficção ou tá mais pra a realidade? Porque assim, tem alguns filmes, tanto Black Mirror é um exemplo mais óbvio, né? Mas tem vários filmes, tem várias obras que tu pode ver que, putz, tá conversando com a gente. Ou, putz, a gente pode chegar lá. Tu acha que recentemente tá pegando mais esse lance realista ou não? Tá mais indo pra um lado lúdico hoje em dia? E tu acha que o papel um pouco do gênero é apontar um pouco o futuro, sabe? Sim, eu acho que é um dos principais, assim, principalmente Black Mirror. Eu acho que Black Mirror é muito pra gente refletir sobre o que o futuro pode trazer pra gente em breve, só que de uma forma extremamente pessimista, né? Tipo, todos Bem os pessimista. episódios são assim, olha, se isso aqui avançar, vocês estão fodidos, né? Mas o interessante de Black Mirror foi isso que você falou, assim, que é um futuro muito próximo. A maioria deles, assim, dificilmente tem algum que seja, sei lá, mais de 100 anos, assim, pra frente, pelo menos, assim, eu digo assim, eles não falam, obviamente, assim, daqui 50 anos nem nada, mas a gente tem uma noção de que são episódios muito próximos da nossa realidade, né, muito plausíveis, né. Mas eu acho que um dos motivos do grande sucesso de Black Mirror foi isso, foi o quão plausível eram as previsões do futuro, né, e também essa questão de alertar a gente sobre as consequências das tecnologias que a gente vem criando, né, como elas podem acabar invadindo a nossa vida de formas hostis, né. Nossa, tem muitos episódios incríveis. Eu tô lembrando daquele que tinha um negócio na córnea, assim, no olho, né? Que é tipo uma lente que grava todos os seus momentos, né? Ah, sim. Tudo que você tá fazendo como se fosse uma câmera de vídeo, Primeira assim, né? temporada, se eu não me engano. É a primeira temporada. Sim. E tem muito disso, assim, né? Como que as tecnologias podem acabar sendo extremamente invasivas, né? E isso é muito plausível, né? Ainda mais na era digital, que a gente já criou e tem avançado em cima. É realmente preocupante, assim. É agridoce demais assistir Black Mirror, porque é muito interessante, mas ao mesmo tempo dá muito medo. E, assim, mas a gente tem obras que também extrapolam para milhares, né, de anos. Inclusive, eu tô tentando lembrar alguma agora. Tem, Star Wars, no caso, são planetas, uma galáxia muito, muito distante há muito, muito tempo atrás, mas parece que é uma coisa que está avançada, né, no tempo, né. Mas, cara, teve uma que eu vi que chama Sea, que é com o tipo de ver, né, Sea, com o Dothraki. Como é o nome do Dothraki, meu Deus? Khal Drogo. Não tô lembrando o nome do o ator. Jason Momoa? O que fez... Isso, ele mesmo. É uma série com ele, acho que da Apple TV, que, assim, são alguns milhares de anos na frente. Eu posso estar falando besteira, assim, mas a sensação que dá que é muito distante no tempo. E aí eu sinto, assim, que todas as vezes que isso acontece, todas não, né? A maioria das vezes fica um pouco deslocado, sabe? A gente sente que a gente não entende muito, assim, parece que não tá mais num terreno compreensível pra gente, por mais, assim, que seja plausível e tudo, que a galera tem uma visão muito interessante de futuro distante. Eu sinto que a gente perde um pouco como é que eu vou dizer assim?
o interesse mesmo, né? Por isso que eu acho que Black Mirror é tão interessante. Mas posso estar falando besteira, galera pode falar aí, sei lá, algum filme que se passa muitos anos no futuro que seja tão interessante quanto, né? Eu acho que depende muito do universo que você cria. Se for um universo muito bem feito, né? Muito, muito bem desenvolvido, tudo pode virar uma temática interessante, né? Eu acho que o futuro mais utópico que eu já vi de ficção científica é Star Trek, assim, sabe? Porque ele... Eu, não sei, eu acho que tu é bem fã de Star Trek pelo pouco que eu estudei de ti. Mas Então, é uma cara, coisa que eu... particular que eu tenho com Star Trek, eu fico pensando... Putz, esse povo é muito civilizado, né? Muito organizado, o pessoal, nossa, se dá muito bem. Tu acha que a gente tem uma tendência em pensar negativamente no nosso futuro ou não? cara, pois é. Não, você falou de Star Trek, eu confesso que eu sou mais do time Star Wars. E, tipo, Ó, né? Uma heresia, uma tu vê, falácia, eu né? sou time Star Mas eu Wars tô também. estudando. Depois eu Mas mostro. eu sou mais fã de Star Wars mesmo, mas acho muito irado Star Trek. Tô começando agora, assim. Eu não tive a questão da infância, de acompanhar a série nem nada. Mas o que eu tô vendo até agora eu tô achando muito legal. Inclusive, eu falei recentemente de uma série que chama Strange New Worlds, que é uma recente que saiu agora, muito massa. Nossa, muito legal. E é legal porque você tem uma sensação do que era a série nos primórdios dela ali, né? Quando ainda era uma coisa muito mais harmoniosa, tipo, uma sensação gostosinha, assim, de... assim, eu não assisti ainda tudo das séries, das primeiras temporadas, né? Da fase antiga, assim. Mas tem uma coisa de deixar o coração quentinho, sabe? Que eu acho que Strange New Worlds traz de volta, assim. É, mas agora eu esqueci o que você perguntou. Se a gente tende mais pro Ah, negativo do que sim. positivo quando a gente enxerga o futuro. Eu acho que sim, porque é complicado, assim, dificilmente a gente tem subgêneros que apontam para utopia, porque, assim, geralmente, o que a ficção científica mostra? Que utopia e distopia são a face da mesma moeda. Se tá muito bem para alguém, provavelmente tá muito ruim para outra pessoa, né? Então, poxa, quase todos, cyberpunk, steampunk, mostra isso, né? Galera, geralmente são, por exemplo, cyberpunk são grandes corporações comandando o mundo, né? Mas, assim, tem pessoas muito bem por causa disso, né? É um capitalismo exacerbado, assim, então tem gente se ferrando também para alguém estar muito em cima, né? Então, tem vários subgêneros que falam sobre isso, mas em questão de utopia, tem o solarpunk, não sei se você já ouviu falar, Acho que que é sim. assim, tipo, o que aconteceria se a gente resolvesse os problemas que a gente tem hoje? Então, questão de aquecimento global, né? Questão de distribuição de renda, de alimentação. Então, assim, é muito legal, mas, assim, eu não acho que cria tantas reflexões em cima, né? Porque, cara, que bonito, é um mundo perfeito. E, tipo, onde que tá o conflito da coisa, né? Não, assim, é bom pra gente tentar imaginar, pra gente se inspirar, mas são subgêneros que são pouquíssimo explorados porque realmente não criam tantos insights, né, sobre a questão do futuro. Então, acho que a maioria traz realmente uma visão negativa mesmo para a gente refletir sobre as ações atuais mesmo.